Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que é literalmente a espinha dorsal do serviço público no Brasil, a ética. Mas o que essa palavra significa de verdade? E já parou para pensar como a conduta de uma única pessoa, um servidor público, pode impactar a vida de milhões? Bom, é isso que a gente vai explorar agora, os pilares que sustentam a nossa governança, desde a base dos conceitos até o efeito prático no nosso dia a dia. Para a gente entender isso bem, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos diferenciar ética de moral. Depois, a gente desce para a base de tudo, que é a Constituição. Na sequência, vemos um manual prático do servidor, as leis que fazem tudo isso funcionar e, por fim, a gente amarra tudo mostrando a conexão fundamental entre ética e cidadania. Vamos lá! Então, para começar, vamos alinhar os ponteiros. A gente usa as palavras ética e moral o tempo todo, quase como se fossem a mesma coisa. Mas será que são? Entender essa diferença é o primeiro passo para a gente poder avançar. E aqui tá o pulo do gato. Pensa assim, a moral é o quê? São as regras do dia a dia, os costumes de uma sociedade, aquilo que é considerado certo ou errado por um grupo. Já a ética é o porquê. É a ciência que para e pensa sobre essas regras, é a reflexão crítica em busca de princípios que valham para todo mundo. Essa fase resume a ideia de um jeito perfeito. A moral, ou seja, nossas ações, nossos costumes, isso não é uma ciência, mas é exatamente o objeto de estudo da ciência, que é a ética. A ética olha para a moral e a estuda. E a ética aparece justamente quando a gente deixa de agir só por instinto e começa a pensar sobre o porquê das nossas ações. É a busca por um conjunto de regras, de princípios racionais para organizar o nosso comportamento em sociedade. É um estudo sistemático mesmo. Ok. Com os conceitos mais claros, vamos ver como isso tudo aterrissa na prática, na lei mais importante do país. Porque no Brasil, a ética no serviço público não é só uma boa ideia, não. É uma exigência constitucional. É isso. Tudo, absolutamente tudo que a gente vai falar daqui para frente sobre regras e princípios para o servidor público nasce aqui, na Constituição de 88. Ela é o ponto de partida, a base de tudo. Olha só, os artigos 1º e 3º já dão o tom, eles desenham um grande objetivo do Brasil como nação. Mas é o artigo 37 que vai direto ao ponto para a administração pública. É ele que estabelece as regras do jogo, os princípios que todo agente público, sem exceção, precisa seguir. E aqui estão eles, os 5 princípios. Para ajudar a memorizar, tem até um acrônimo famoso, LIM-P: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, de novo, isso aqui não é uma sugestão, tá? É uma ordem. É a exigência de que o Estado atue dentro da lei, de forma imparcial, honesta, transparente e, claro, buscando os melhores resultados. Certo, então a Constituição dá um norte, mas como esses grandes princípios se transformam em regras para o cafezinho, para o atendimento no balcão, para o dia a dia do servidor? Bom, é aí que a gente entra no manual de instruções. Esse decreto é o que traduz a teoria constitucional para a prática. Ele pega aqueles princípios e detalha quais são os deveres, as proibições, o que se espera, na prática, de quem atua no serviço público federal. E aqui tem uma ideia muito, mas muito poderosa. O Código deixa claro que a responsabilidade ética não acaba às 6 da tarde. A conduta de um servidor público, mesmo na vida pessoal, reflete na função que ele exerce. As duas coisas estão ligadas. A gente já tem os princípios e um código de conduta. Mas, convenhamos, regras sem fiscalização e sem consequência viram só papel. É por isso que existe um conjunto de leis, as ferramentas, para garantir que a ética seja levada a sério. Se a gente olhar essa linha do tempo, fica nítido que não foi algo que surgiu do dia para a noite. Foi uma construção. Ao longo de décadas, o Brasil foi criando um arcabouço legal cada vez mais forte para sustentar e forçar uma conduta ética na administração pública. E essas 3 leis, por exemplo, trabalham juntas. A 8112 diz o que o servidor pode e não pode fazer. A Lei de Improbidade define punições severas para desonestidade e corrupção. E a Lei de Acesso à Informação dá a ferramenta para o cidadão fiscalizar. É um sistema que se completa. Bom, a gente falou de teoria, de leis, de códigos, mas no fim do dia, por que tudo isso é tão importante? A resposta está na conexão direta, inseparável, entre um serviço público ético e a vida de cada pessoa. A verdade é essa.
Ética e cidadania são faces da mesma moeda. Não dá para ter uma cidadania plena, com todos os direitos respeitados, sem um serviço público que funcione com base na ética. Uma coisa depende da outra. Pensa só, um servidor ético garante que as informações sejam públicas, que o tratamento seja igual para todo mundo, que haja responsabilidade pelas decisões e, talvez o mais importante, ele ajuda a construir a confiança das pessoas no Estado. Cada ato ético é um tijolinho na construção da cidadania. Essa tabela mostra a relação de um jeito bem claro. A cidadania dá os direitos. A ética no serviço público garante que esses direitos sejam respeitados na prática. Uma promove a participação, a outra guia a conduta de quem tem o poder. O resultado? Democracia forte e confiança social. E no final, o que a gente tem é um ciclo positivo, um círculo virtuoso. Uma gestão ética fortalece a cidadania, e uma cidadania forte, com pessoas mais participativas e confiantes, cobra e sustenta uma democracia cada vez mais sólida. E a gente termina com essa provocação para pensar. Como é que o ato de uma única pessoa na sua mesa de trabalho, num canto qualquer do país, pode de fato ter um impacto na força da nossa democracia como um todo? Fica aí a reflexão sobre o poder e a responsabilidade que existem em cada ato do serviço público.